as funções de cada um. Então vamos lá. A Trindade é composta por 3 seres. Se eu tentar entender que o Deus Pai tem a função de Criador, o Deus Filho a função de Salvador e o Deus Espírito Santo a função de Consolador, eu vou entender a Trindade, entendendo que os 3 são a mesma pessoa. O que difere são as funções. Então, essas questões é meio difíceis até para alguns entre nós entender, mas eu preciso entender que para que haja uma boa interpretação, um bom entendimento, eu preciso me esforçar para entender mesmo aquele texto de difícil entendimento. Quinto, praticando a palavra. Sexto, submetendo-se ao Espírito Santo, o único intérprete infalível da palavra de Deus. Olha que coisa interessante, a Bíblia é o único best-seller que podemos ler na presença do seu autor. Pegue qualquer best-seller, qualquer livro, você vai ler ele, mas a Bíblia é o único livro em que nós podemos ler na presença do autor, né? Bom, a lição de número 3 trata-se das doutrinas do modismo pentecostal. Eu quero convidar vocês a abrir primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Pegue aí, anota essa referência bíblica, tá ok? A partir desse momento, a matéria ela vai entrar em algumas heresias dentro do nosso meio cristão, aonde nós parecemos entender ou parece que tais movimentos têm base bíblica, quando na verdade a Bíblia refuta tais movimentos que nós como cristãos temos entendido a vida inteira como se fosse uma verdade. Então, pega aí 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que de todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Gente, esse texto aqui trata-se de algumas observações a homens que abandonam essa doutrina e fazem mestres para si, para a única finalidade de ganhar dinheiro. Guarde essa informação.
Na página 4, lição de número 3, nós temos doutrinas do modismo pentecostal. Introdução. O pentecostalismo era, até alguns anos atrás, considerado a minoria evangélica e hoje já alcança a cifra espantosa de 60%, 65% dos evangélicos no Brasil, de acordo com o Instituto Cristão de Pesquisa, o ICP. Há um pentecostalismo genuíno, graças a Deus, mas há também um doentio, não se pode negar. O objetivo dessa lição é analisar estes ensinos estranhos e dar o devido combate aplicando o antídoto certo, que é a palavra de Deus. Bom, antes de mais nada, antes de falar sobre o pentecostalismo doentio da página 4, eu preciso entender o que é ser pentecostal. Bom, na última aula nós explicamos o que é ser pentecostal. Quando você lê Atos capítulo 2, versículo 1, o texto diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som que veio do céu, veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Bom, a primeira pergunta é: por que o Espírito Santo decidiu ou escolheu a festa do Pentecostes para descer sobre aqueles 120 irmãos que estavam no cenáculo orando, esperando a promessa do batismo? Bom, eu expliquei para vocês que a festa do Pentecostes ela vai ter uma outra nomenclatura no Antigo Testamento. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 16, nós vamos encontrar Deus instituindo as 3 principais festas judíacas, pela ordem: a Páscoa, tabernáculos e primícias. Aqui, a mesma festa chamada de Pentecostes no Novo Testamento, no Antigo Testamento é chamada de primícias. Em algumas outras partes do Antigo Testamento ela pode ser chamada de semanas. Então nós temos 3 nomenclaturas para a festa chamada de Pentecostes. A palavra primícia significa primeiras coisas. Semanas, porque a festa durava uma semana. E Pentecostes, porque a palavra Pentecostes quer dizer 50º. Ou seja, no Novo Testamento, ela não é chamada de semanas e nem de primícias. Ela é chamada de Pentecostes, que é a mesma festa das primícias do Antigo Testamento. Mas ela ganha essa nomenclatura porque a partir do Novo Testamento, a festa do Pentecostes começa 50 dias depois da festa da Páscoa. Por isso Pentecostes. O Espírito Santo poderia escolher a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos para descer, mas escolheu a festa do Pentecostes. Quando você analisa Deuteronômio capítulo 16, quando Deus institui a festa do Pentecostes, Deus é específico: ninguém apareça na festa de mãos vazias. Ou seja, se era a festa das primícias, todo hebreu, quando fosse participar da festa das primícias ou das semanas, na nomenclatura do Antigo Testamento, ou do Pentecostes, nomenclatura do Novo Testamento, deveria trazer os primeiros frutos recolhidos da terra, entregava no altar de Deus, e Deus recebia aquela oferta e mandava ou enviava a sua Shekinah. Ou seja, era a entrega das primeiras coisas, dos primeiros frutos da terra. Quando você lê Atos capítulo 2 e vê o Espírito Santo escolhendo a festa do Pentecostes para descer, nós vamos ver ali as primícias dos primeiros cristãos entregando-se a Deus, ou entregando-se as suas vidas para Deus, para o cumprimento da promessa de Lucas 24:49, quando Cristo diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então preste atenção, eles são as primícias, os primeiros a receberem o batismo. Por isso que o Espírito Santo escolheu a festa do Pentecostes, porque aqueles primeiros cristãos se entregaram para Deus, para o cumprimento da promessa.
E toda vez que tem entrega, há a manifestação do Espírito Santo, como acontecia no Antigo Testamento. Os hebreus levavam as primeiras coisas e Deus se manifestava na Shekinah. O Espírito Santo, então, escolheu a festa do Pentecostes para inaugurar a igreja, porque houve uma entrega. E olha que coisa interessante. Ser pentecostal é se entregar ao serviço de Cristo. E não somente isso. O texto de Atos 2 diz assim, que eles foram batizados, estamos reunidos no mesmo lugar. Perceba que eles estavam no mesmo lugar. Isso traz a ideia de organização. Isso traz a ideia de ordem. Perceba que houve uma entrega, o Espírito Santo desceu. A ordem, o Espírito Santo desceu. E o texto ainda diz que eles foram batizados estando assentados, organizados, cada um no seu lugar, cada um na mesma visão. E quando isso ocorre, o Espírito Santo se manifesta. Daí nasceu a igreja. E daí nós herdamos o termo pentecostal. Mas o que é ser pentecostal? Ser pentecostal é se entregar para o Espírito. Ser pentecostal é ser organizado. Ser pentecostal é o que está escrito em Atos 2,43. E todos os dias eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pessoas, cristãos que se dizem pentecostal, mas não observam a doutrina dos apóstolos, dos sacerdotes, dos anjos da igreja, não pode ser considerado uma pessoa pentecostal. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Isso é ser pentecostal. Mas a ideia que se tem de ser pentecostal é de movimentos, é de gritos e é de barulho. Claro que quando eu falo de ser pentecostal, nós envolvemos todos esses acessórios, barulho, gestos, movimentos, mas isso não é ser a essência de um verdadeiro pentecostal. Porque como nós vemos aqui, há o pentecostalismo sadio e há o pentecostalismo doentio. E o pentecostalismo doentio é assunto da próxima matéria. Então, segunda-feira que vem nós iremos falar do pentecostalismo doentio. Antes de falarmos das religiões alheias, dos erros das religiões alheias, nós vamos falar dos nossos próprios erros como cristão. Espero que vocês tenham gostado da aula. É tudo uma forma de adaptar, né? Tudo é novo com essa situação nova de nós estarmos inclusos dentro dos nossos lares, e isso é válido, né? Permaneça em casa, mas tudo é uma fase de adaptação. Então, a aula que seria dada presencialmente, ela está sendo aí transmitida pelo YouTube. Então, anotem cada informação, acompanhem aí, lendo a apostila. Eu parei na página 4, na lição de número 3. Espero vocês aqui na próxima aula. Deus abençoe, beijo forte no seu coração, e que vocês continuem orando, intercedendo, para que Deus possa levar essa crise embora o mais rápido possível e nós podemos voltar a termos o nosso contato pessoal. Amém? Ficou meio difícil aqui porque eu gosto de escrever, eu gosto de fazer outras coisas, e aqui a gente fica meio que travado. Mas Deus abençoe a vida de vocês, forte abraço.